Tá ok a visualização para vocês aí? Tá, sim. Ok? Beleza? Tá. Pessoal, a pergunta-chave. O que é taxa de juros? Como é que vocês definem taxa de juros? Juros seria uma correção? E o que é essa correção? Para evitar a perda de quem vende ou empresta. Essa correção para evitar a perda de quem vende ou empresta. Vamos pegar um exemplo bem simples para ilustrar o que você está dizendo e para definir o conceito de juros, tá? Você me empresta um dinheiro, correto? Você me Beleza. empresta R$ 1.000 hoje e eu vou te devolver R$ 1.000 no final do ano que vem. Quer dizer, no começo do ano que vem. Se acontecer isso, você me emprestou R$ 1.000 hoje e eu te devolvo no dia 1º de janeiro R$ 1.000, o que aconteceu com o dinheiro que você me emprestou? Pai, se continuar do jeito que tá, aí meu dinheiro vai estar me devolvendo mesmo coisa de R$ 100. Eu estou te devolvendo menos do que você me emprestou, correto? Isso aí. Aí o que você vai fazer? Você vai reajustar ele pela inflação. Você fala, oh, Daniel, pera lá. Vamos considerar que você está emprestando R$ 1.000, eu estou te emprestando R$ 1.000, eu vou reajustar pela inflação. Eu vou colocar aí 5% de inflação no período, tá? Então você vai me devolver no começo do ano que vem, mil reais e R$ 55. R$ 1.055, correto? Beleza. Correto, beleza. Beleza, aí eu te devolvo no final do ano que vem R$ 1.055. O que você ganhou com isso? Mas em ganho, eu só não perdi, né? Não sei se eu chego a ganhar, não. Você não ganhou nada. Número 1. Número 2. O que você perdeu me emprestando dinheiro? Oportunidade. Se eu não tiver O- mais, eu perdi muita oportunidade. Oportunidades, perfeito. O que você poderia ter feito com esse dinheiro? Ter investido, né? Investido. Ou comprado, né? Alguma coisa que você quisesse. Segundo, você me emprestou o dinheiro. Quem garante que eu vou devolver? Ninguém. Então, o que você estava fazendo quando você me emprestou o dinheiro? Eu tava arriscando. Arriscando. Arriscando de graça para não ganhar nada? Não faz sentido. Faz não. Então o que você vai fazer? Eu vou te emprestar. Só que tem um risco, Daniel. Tem um risco de você não me pagar. Não é nem porque você é desonesto, por 1 milhão de motivos, né, Daniel? Pode acontecer alguma fatalidade você não me pagar. Então, para eu diminuir o meu risco, e eu tenho que calcular como uma oportunidade, já que eu estou pegando esse meu dinheiro aqui, e esse meu dinheiro, que eu poderia estar comprando alguma coisa e investindo em outra coisa, eu vou estar emprestando para você. Para ficar bom para mim, eu preciso ganhar algo em cima. Como é que eu ganho algo em cima, então? Juros. Eu vou cobrar os juros. O que é os juros? Correção, né? Monetária, né? Perdão, Correção monetária. a correção monetária seria em cima da inflação. Os juros, então, é uma garantia? É um custo de oportunidade, exatamente, sobre o empréstimo de um item no mercado. Exatamente. Eu não vou dizer nenhuma garantia, né? Porque você não tem garantia de que eu vou devolver para você. Eu É falo um assim, uma custo. garantia desse risco, Isso. uma redução de Exatamente. risco. Exatamente. É um preço que você está pagando pelo risco do empréstimo de um produto no mercado, tá? Ou seja, a gente pode definir os juros dessa forma, né? Os juros nada mais é do que uma interação entre oferta e demanda, né? Mas é um preço pago por quem pega o dinheiro, tá? Ou é o preço exigido por quem abre mão do dinheiro para emprestar. É esse preço a mais que ele é pago ou ele é exigido nessa interação de quem está pegando o dinheiro. Beleza? Um preço a mais que a gente coloca para cobrir o teu risco ou o teu investimento, né? E ao mesmo tempo, para mim, é a oportunidade de estar conseguindo pegar esse dinheiro para fazer alguma coisa. Então, juros nada mais é do que um preço pago pelo empréstimo de um dinheiro no mercado, pela oferta ou empréstimo de dinheiro no mercado. Preço pago, isso é os juros, tá? Claro, os juros têm que estar acima da inflação. Se ele não estiver acima da inflação, eu não tô recebendo, eu estou pagando, né? Então esse é um ponto importante, tá? Os juros nada mais é do que aquilo
do que aquele dinheiro pago no empréstimo de um processo no mercado. A gente está conversando entre nós dois aqui. Mas você pode fazer isso? Daniel, repete, por favor, deu um corte aqui. A gente está usando o exemplo do dinheiro, mas agora conversando seriamente. Eu estou precisando de grana mesmo. Você pode me emprestar? Mas se eu pagar imposto, eu posso, senão. O ponto é o seguinte: se você me emprestar o dinheiro e colocar no imposto de renda que você me emprestou o dinheiro e eu estou te devolvendo, não tem problema nenhum. Mas você pode cobrar juros em cima do empréstimo meu? Ah, não sei, Daniel. Não. Não. Teoricamente, não, essa é agiota. Exatamente. Esse tipo de prática é considerada agiotagem. Agiotagem é crime. Mas Qual a é? agiotagem não é só crime porque não paga imposto, não? Não, porque quem regula o empréstimo na praça? Qual é o único órgão que regula o empréstimo na praça? Os bancos, as instituições financeiras. Você é uma instituição financeira? Não. Então você não pode me emprestar dinheiro cobrando juros. Você pode cobrar o quê? Me empresta o dinheiro, a gente corrige pela inflação. Ok, isso é reajuste, isso não é juros. Mas se você me emprestar dinheiro e cobrar juros em cima disso, isso é agiotagem. Entendi. Agora, aí eu pergunto para vocês, né? Quem é maior agiota do que o setor financeiro? Só que tem uma diferença. O setor financeiro ele é regulado pelo Estado, ponto. Por isso que é permitido. Ou melhor, o setor financeiro ele tem nada mais nada menos do que o monopólio do mercado. Ponto. Ele tem o monopólio do mercado. É o único órgão que pode emprestar. Mesma coisa, então, do jogo de bicho e a loteria. Isso, só que o jogo do bicho e loteria, eles não estão emprestando dinheiro. Entendeu? Ah, não, entendi a comparação que você está dizendo. Isso, mesma coisa. Por que o jogo do bicho é ilegal e a loteria é legal? Perfeito. O paralelo está correto. Exatamente. O jogo do bicho não pode. Loteria pode. Mas vocês querem mais jogo de azar do que loteria, gente? Não existe, não. É mais fácil fazer dinheiro no cassino do que na loteria. Vocês vão me Ô, Daniel, perdoar. você falando loteria aí, tava circulando aí no Brasil, tem um cara que ele é, esse cara tava fora do Brasil, esse cara tem conhecimento em, como é que fala, ele tem conhecimento, muito conhecimento de estatística, conhecimento em bases artificiais de computação, e o cara ficou bilionário só com isso aí, ele disponibiliza. Então, assim eu ouvi, né? Ele disponibiliza as cotas, aí ele faz todos os jogos possíveis que pode acontecer para ter o ganhador, entendeu? Aí ele faz as cotas, pega o dinheiro de todo mundo e faz todos os jogos possíveis. Aí todo mundo ganha, ele divide dinheiro. Mas eles estão querendo pegar esse cara aí, que eles estão quebrando as loterias, tudo aí. O que eu sei é o seguinte: sem dúvidas, há estatísticos que trabalham com probabilidades, né? Então tem sequências numéricas na loteria que tem uma probabilidade maior de sair determinados números, única e exclusivamente com base em dados anteriores. Mas lembrando que nós estamos tratando de probabilidade. A probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5, claro que ela é aleatória, muitas vezes ela é menor do que a probabilidade de outros números aleatórios, né? Mas, infelizmente, esses matemáticos que trabalham duramente nisso ainda não descobriram, obviamente, a fórmula mágica, porque são N variáveis, né? Mas, o que a gente observa? Que grande parte dos vencedores de lotéricas vencem exatamente por grandes grupos. Exatamente. Então, uma empresa que tem lá 1.000 funcionários jogando na lotérica, isso é muito comum, né? Cada funcionário joga um bilhete e esse bilhete é compartilhado. Compartilhado não, né? Cada um joga um bilhete e coloca num pote com 1.000 funcionários. Você aumenta a probabilidade gigantesca, você tem toda a razão. Aumenta gigantesca.
Caiu do Daniel lá. A internet dele caiu. Ô, Davi, tem caiu também aí? Pessoal. Não, que tá beleza, mas o Daniel caiu pra mim aqui. Ô, pessoal, Tá. Voltou. eu tinha caído. Que horas que eu caí aqui? Tô meio perdido. Você começou a falar do grupos. pessoal da empresa que jogava 1.000 pessoas. Isso. Ah, entendi. Então, juntavam 1.000 pessoas. Eu parei nessa parte? Sim? Foi. 1.000 pessoas juntam, isso é muito comum, e fazem apostas na Mega Sena. Eles aumentam a estatística de vitória gigantesca, de uma forma gigantesca. Então tem esses grupos de apostadores coletivos, são estratégias utilizadas. Isso é legal, nada proíbe isso, né? Principalmente em ambiente empresarial, isso é muito comum, né? Infelizmente, quem ganha é a banca, né? Por quê? Eu comentei, né? Quem ganha é a banca. Por que quem ganha é a banca? Porque há um processo de tributação em cima disso ainda, né? Quando vocês ganham ali, sei lá, 5, 10 milhões na Mega Sena, quanto que vocês acham que vocês pagam de imposto sobre isso? 20%. Oi? 20%. Exatamente. E aí, detalhe, no segundo ano, há uma tributação ainda do imposto sobre o dinheiro que está rendendo. Veja bem, deixar alguns trocados na poupança não tributa, mas acima de um determinado valor há uma tributação anual em cima desse dinheiro. Resumindo, compra imóvel e compra terra. Aí que eu ia dizer para você, João, tem uma sacada melhor ainda. Revela para nós aí, Daniel. Vocês já ouviram falar de pessoas que ganharam 2, 3, 4 vezes na Mega Sena? Eu já ouvi falar assim, mas o segredo não sabe não. Conta para nós aí. O que essas pessoas fazem? Muitas vezes, elas compram bilhetes premiados. Por que eu compro bilhete premiado muitas vezes? Premiado como assim? Você fala Daniel, com maior número, aí eles são mais caros, né? Não. Eu compro um bilhete de um vencedor. Fulano de tal venceu. Daniel, Eu compro o bilhete dele. eu acho que é pra lavar o dinheiro. Exatamente. Lavagem de dinheiro. Perfeito. Lavar o dinheiro. Perfeito. Lavagem de dinheiro. E quem vende o bilhete tá ganhando por quê? Porque eu não entendi, não, porque se ele comprar o bilhete, ele vai pagar o prêmio, é a mesma coisa, né? Sim, mas e a tributação? E ele vai ter o dinheiro limpo, João. Ele vai ter como apresentar de Ah, entendi. Compra de um. Eu lavo dinheiro, ganhei na loteria, bilhete premiado de verdade, e você não paga o tributo em cima do valor que você pagaria para a Receita. Por que você não vai pagar mais? Porque você ganhou uma vez? Não, você não vai pagar porque eu tô te comprando por fora o dinheiro. Não, eu entendi, mas qual que é a vantagem do cara que ganhou comprar do outro que ganhou lá, que ia pagar o imposto? Isso eu quero saber. Eu tô lavando dinheiro. Não, mas ele tem que receber do governo, ele vai ter que pagar o bilhete. Eu vou pagar. Eu vou comprar um bilhete que vale 10 milhões. Certo. Eu vou comprar um bilhete. Eu vou declarar para o governo que eu ganhei 10 milhões. Vou pagar 2 milhões para o governo, vou ficar com 8 milhões. Certo. Como é que eu consegui 8 milhões? Porque eu ganhei na loteria. Só que eu não consegui 8 milhões ganhando na loteria. Eu ganhei 8 milhões no mercado sujo e preciso lavar esse dinheiro. Não, até aí eu entendi. Eu tô falando assim. Qual que é a vantagem de comprar o bilhete da pessoa que ganhou? Porque se ele já ganhou uma vez, ele automaticamente, para ele receber do banco, ele tem que pagar, certo? Uhum.
ele tem que pagar o imposto. Mas a pessoa que ganhou, um exemplo, eu ganhei uma vez e você ganhou agora. Aí, beleza, você ganhou, falou assim, Daniel, eu te compro o bilhete. Beleza, não, quanto você vai fazer quanto? Não, 10 milhões, eu vou te dar 8, vou te dar 8. Vou te dar 8 milhões, você não vai ter que pagar nada não, ou senão eu vou te dar 9, certo? Uhum. Eu que comprei, que já ganhei, qual que é a vantagem de eu comprar? Porque eu vou ter que sacar esse dinheiro do banco, ele vai ter que transferir para minha conta, certo? Uhum. João, ele nunca ganhou, João, ele sempre comprou. Ele sempre comprou o bilhete. O Mas cara, ele tem o o cara dinheiro que ganha sujo, 3 deixa lá, vezes na lá. loteria, ele comprou 3 bilhetes. E quem vende? Como que ele vai declarar esse dinheiro? Eu não E isso declaro que eu tô sabendo. dinheiro. Eu não Oi? declaro. Eu não declaro dinheiro. Para que eu vou declarar? Não, mas o dinheiro vai ter que sair. A questão que eu não entendi é o seguinte: Uhum. eu entendi de quem compra e quem vende, certo? Sim. A vantagem de quem compra, ó, ele comprou, foi lá e comprou o jogo, comprei seu jogo de loteria, transferi 8 milhões, eu passei 8 milhões na sua conta. Beleza. Mas ninguém faz isso com transferência bancária, né, João? É no Isso aí. dinheiro, João. Não, eu entendi isso. Normalmente quem você faz vai- isso compra aras, compra fazenda. A maioria Isso. desses dinheiros são lavados em aras. Qualquer aras que você vê Não, que é de Exatamente. médio isso, porte é É. lavagem de dinheiro de loteria ou de tráfico. isso aí, Exatamente. isso aí, Ninguém faz por conta isso bancária. aí, isso aí eu entendi. Eu não Mas aí, entendi. quem está vendendo o bilhete, ele não paga o imposto, entendeu? Então, Não, isso vamos aí eu supor, entendi. Eu não e a entendi. pessoa que compra, em vez de pagar o imposto 2 vezes, ele vai pagar o imposto só uma. Essa que é a vantagem, porque ele Isso, pagaria o agora imposto. você chegou aonde eu queria chegar, porque quem comprou e já ganhou, ele tem que repor dinheiro que tirou do capital Isso. dele que ganhou. Ele tem Ele que tirar paga o do banco. imposto na primeira vez e paga o imposto no ano seguinte. Como ele compra o bilhete para lavar o dinheiro, ele não paga o imposto a segunda vez, entendeu? Mas por que não paga a segunda? Porque ele vai estar comprando o bilhete e recebendo um dinheiro a mais. O negócio é o seguinte, João. Eu ganhei na loteria. Chega um cara para mim e fala, Daniel, vou comprar teu bilhete. Teu bilhete é o quê? 5 milhões? Eu vou te dar 4 milhões, beleza? Certo. Você vai ganhar aí na sonegação. Beleza. Como é que Não, eu mas vou ver? você tem que receber dinheiro da caixa, não tem? Automaticamente. Você tem que tirar dinheiro da. Não, João, esquece caixa. O negócio é o seguinte. A pessoa vai ficar com bilhete premiado e o cara vai me dar em dinheiro em maletas. Eu vou colocar na cueca. Eu Não, tô saindo de tranquilo. casa com 4 Isso aí- milhões no bolso. Isso aí eu entendi. Isso eu Ponto. entendi. Mas o Ponto. cara que comprou, ele tem que repor dinheiro. Da onde que vai pegar esse dinheiro? Tem que pegar o dinheiro do bilhete. Porque o bilhete premiado, ele faz dinheiro. Não, João, o cara que comprou, ele já tem o dinheiro sujo. Ele precisa lavar o dinheiro. Eu, por exemplo, mexo com tráfico. Eu tenho 5 milhões aqui dentro de casa. Se a polícia vir aqui com 5 milhões, como é que eu vou declarar esse dinheiro? Entendi agora. Aí eu compro o bilhete da loteria. Pronto, eu ganhei na loteria. Acabou. Pago imposto, sou rico porque eu ganhei na loteria. Agora entendi. Mas automaticamente ele não sacou dinheiro lá na conta. Não, eu vou perguntar para vocês o seguinte: não vou contar o santo, mas vocês conseguem fazer uma análise simples. Quem compra apartamento em dinheiro vivo, entre vocês aqui, pessoal? Dinheiro vivo. Quem compra apartamento? Ninguém. Por que tem político que compra apartamento em dinheiro vivo? Sonegação. Sonegação ou lavagem de dinheiro? É junto e misturado, né? Então, assim, o negócio é esse. As pessoas que fazem o certo, faz transferência bancária, bonitinha e tudo mais. Você não lava dinheiro transferindo dinheiro. Você tá doido. Uma quebra de sigilo bancário aí te coloca em cana. Então, o que essas pessoas fazem com dinheiro sujo? Tudo é comprado em cash, em dinheiro vivo, entendeu? Aí o cara compra bilhete usado, compra bilhete de loteria e vai lavando dinheiro. E aí foi o que a Anne comentou, né? Outra forma de lavar dinheiro muito comum é aras. É cavalo, na verdade, né? A fazenda. Você lava dinheiro, a obra de arte, né? Então, assim, são mecanismos muito fáceis de se lavar dinheiro. Lembrando que tem profissionais que vivem só disso. No setor de contabilidade, nada mais faz do que lavar dinheiro, né? Entendi. Então, tem todo esse processo, né? Na verdade, ele só fica com o bilhete guardado. Mas vamos supor, e se eles pesquisar, teve tal prima, alguém recolheu o dinheiro? Não. E aí? Não, mas aí o cara vai recolher. Mas o cara vai recolher o dinheiro. Eu vou comprar o bilhete e vou sacar o dinheiro. Acabou. Mas aí que tá o negócio. Quando ele saca, ele na verdade, ele vai ter que pagar um imposto. Esse dinheiro que ganhou, né?
Beleza, mas dinheiro é sujo, eu vou pagar 20%. Eu preciso limpar o dinheiro sujo. Melhor do que entendi. perder o dinheiro todo. Entendi. O cara tem Agora. 5, é igual nota falsa. Mesma Aham. coisa de nota falsa. Eu preciso passar a nota falsa. A nota falsa de R$200, que foi uma confusão que vocês viram. Eu passo a nota falsa de R$200, recebo 150. Eu perdi R$50. Eu não perdi R$50. A nota é falsa. Entendeu? Agora eu tenho R$150 limpo na mão. Limpei a nota falsa. Né? Com dinheiro de tráfico, de drogas, enfim, de armas, do que for, lavar dinheiro dessa forma. Eu preciso fazer com que aquele dinheiro que está no meu colchão entre na minha conta. E que ele entre na minha conta provando que eu ganhei. Ou eu monto uma empresa de fachada, que é muito comum, né? E eu começo a declarar um faturamento absurdo por mês e viro um empresário bem-sucedido, que é uma coisa comum. Ou eu monto uma fazenda, entupo de cavalos e começo a lavar dinheiro com cavalo, com obra de arte. Ou eu compro bilhete premiado, né? Esse que é o ponto. E aí, claro, a pessoa que vendeu o bilhete por 4 milhões, claro que essa pessoa não pode ser pega. Se ela for pega, como é que ela vai declarar 4 milhões, né? Mas aí o problema já não é meu. E outra coisa, pelo amor de Deus, o que é 4 milhões hoje, né? Entre nós aqui. Como é que a Receita vai pegar alguém com 4 milhões? Aí o cara vai, monta um açaí e começa a declarar um faturamento de 100 mil reais por mês, e em 4 anos o cara lavou os 4 milhões que ele vendeu do bilhete premiado. Então, assim, quando vocês veem pessoas que ganham não sei quantas vezes na Mega Sena, você pode ter certeza que alguma coisa não faz sentido, né? Hoje a gente está tratando da pessoa mais sortuda da face da Terra, né? Ou isso não faz sentido, né? Então, são mercados paralelos aí que a gente vê muitas vezes, que a gente fica impressionado. Como é que tem deputados? Tem um cara famoso aí que ganhou 100 vezes na Mega Sena. Depois vocês olham essas matérias bizarras aí, né? Enfim, isso tudo para a gente falar de taxa de juros. O que é a taxa de juros? Nada mais é do que o valor pago no empréstimo de uma moeda, tá? Claro que a taxa de juros ela tem que computar, muitas vezes, a inflação mais o valor em cima da inflação do período, senão eu tô perdendo dinheiro, beleza? Então, isso é taxa de juros. O valor emprestado no mercado. Então, quando o governo fala que a Selic é 2,25, né? Ah, tá. O que é a Selic, tá? Então, assim como o governo ele estabelece indicadores de inflação, o governo estabelece também indicadores de taxa de juros. Então, por exemplo, qual que é a taxa de juros oficial do mercado? É a Selic. Ela é criada a partir do Banco Central, que vai dizer o seguinte: qual que é o valor oficial de empréstimo na praça, né? Então, hoje, qual que é a Selic? 2,25% ao ano. Se eu for emprestar dinheiro hoje na praça, considerando a taxa oficial, quanto que eu vou ganhar no final do ano? O valor que eu emprestei mais 2,25% em cima desse valor. Eu pergunto para vocês, está valendo a pena emprestar dinheiro na praça? Tá não, né? Tá ruim, Não, né? claro que não. Tá? Porque a taxa está muito baixa, né? Então não vale a pena emprestar dinheiro. Agora, obviamente que vocês podem se questionar. Quem está pagando 2,25% ao ano da fatura do cartão de crédito de vocês aí? Ninguém. Atrasa pra você ver, pô. Atrasa pra você ver. Quem está pagando 2,25% ao ano num produto eletrônico que vocês compraram na internet? Ninguém, ou ninguém. Você pode reparar que esses bancos, os bancos mesmo convencionais, sem ser esses bancos digitais, você pode reparar que a taxa de juros deles não é essa, não. Exatamente. Aí está o ponto, né? E o banco tem autonomia de colocar a taxa de juros que ela quiser, ponto. Ou seja, além de ter o monopólio do empréstimo, o segundo aspecto, eles que determinam o valor da oferta, né? Aí eu pergunto, cadê a lei da oferta e demanda no setor financeiro? Isso é verdade. Esse é o ponto, né? Enfim, falando no caso do brasileiro, principalmente, né? Principalmente, tá? Então, a taxa Selic é aquele valor oficial regulado pelo Banco Central que estabelece qual que é o preço de empréstimo de um dinheiro no mercado. O que isso tem a ver com a inflação que nós vimos, né? Isso tem a ver o quê? Isso tem a ver com o que a gente chama de uma gangorra. Gangorra. Toda vez que a taxa Selic está muito baixo, há uma tendência do aumento da inflação.
E toda vez que a inflação ela está baixa, há uma tendência de uma Selic alta. Claro que isso é muito simples, são muitas outras variáveis. Vamos pegar o exemplo agora da inflação. Uma taxa Selic a 2,5%, tá? Para quem está emprestando, não está muito bom, mas o governo sempre empresta dinheiro, os bancos emprestam, tal. Quem está tomando emprestado, está valendo a pena pegar dinheiro na praça com uma taxa Selic de 2,5%? Lógico, não tá, né? Ou seja, o governo tá quebrando a agiota, né? Tá. Então, por isso que os bancos diminuíram o faturamento deles, vocês viram, Sim, né? O faturamento continua bilionário, mas caiu, né? Caiu. Mas para o consumidor, está sendo bom pegar emprestado agora? Emprestado do banco? Demais. Demais. O que acontece quando o consumidor pega dinheiro emprestado do banco a uma taxa baixa? Qual que é a tendência da demanda? Aumentar bastante, né? Aumentar porque está valendo a pena pegar dinheiro emprestado. Aumento da demanda geralmente ocasiona o quê? Aí, na verdade, aumente a taxa de juros, né? Para tentar controlar. Aumento da inflação, e isso pode vir a impactar na taxa de juros. Sim. Então, o que o Banco Central fez agora na reunião do Copom desse mês? Olha, não dá mais para manter uma taxa de juros baixa como essa, porque a taxa está baixa, a inflação está alta. Como é que nós vamos controlar a inflação? Nós vamos aumentar a taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros vai fazer com que o consumidor iniba o empréstimo para consumo. Inibindo o empréstimo para consumo, a tendência é o quê? Diminuir a inflação. A gente aumenta o peso aqui, essa gangorra diminui a inflação, tá? Um exemplo simples para ilustrar esse processo aqui, né, da política que a gente chama de política monetária, tá? Quando a Selic aumenta, nós temos o quê? O que os bancos fazem quando a Selic aumenta? Lembrando que os bancos são os únicos órgãos responsáveis pela agiotagem, né? O que os bancos fazem? Selic aumentou, o que os bancos fazem? Aumenta também. Aumenta. Se eu aumento a taxa, se eu aumento o crédito e o crédito fica mais caro, o que acontece com a demanda? Diminui. Diminui a demanda. Diminuindo a demanda, o que acontece com a procura dos produtos no mercado? Diminui, consequentemente a inflação cai. Cai. Tá? O contrário é verdadeiro. Se a taxa Selic está baixa, consequentemente, os juros ficarão menores nos bancos, o financiamento ficará mais atrativo, consequentemente, há um aumento da inflação nesse período. Esse é um exemplo simples que mostra um ciclo entre taxa de juros e inflação. Taxa de juros e inflação, tá? Aí vocês podem perguntar o seguinte, então, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? O governo está botando dinheiro na praça ou não? Está facilitando o crédito ou não? Eu acredito que não. O governo... Olha, muito dinheiro. Exatamente. O governo está botando muito dinheiro, incentivando fortemente o crédito. Mas se for analisar bem, o crédito que ele fornece, como é que eu vou explicar isso? É para empreendedores, não? O crédito ele vai passar por uma espécie de uma bolsa de auxílio emergencial para o cidadão, ele vai receber o dinheiro diretamente, e ao mesmo tempo o governo está mantendo o quê? O governo americano? A taxa de juros baixíssimas. São baixas as taxas de juros, o que faz com que o crédito fique atrativo. Isso para aumentar a demanda na visão clássica do Biden, que a gente até comentou no curso aqui. Ele falou, nós vamos adotar uma política keynesiana, com essas palavras, nesses próximos anos, para aquecer a economia americana, já que o PIB americano não recuperou desde a pandemia. Tá? Aí a pergunta é, e a inflação nos Estados Unidos, vai aumentar ou não? Automaticamente vai aumentar, sim. Seguindo essa lógica, seguindo a lógica, vai aumentar bastante. Vai aumentar. Aí o que o Fed, né, que é o órgão oficial americano, falou? Tudo bem, vai aumentar. Mas aumentou? Ainda não. A gente tem que resolver primeiro o problema da economia. Depois a gente controla a inflação. Então, claro que nós estamos tratando dos Estados Unidos, que é uma política
mundial que tem um crédito na praça muito grande, o dólar é feito em cima deles. Então, assim, tratar dos Estados Unidos é muito mais fácil do que tratar do Brasil, né? É importante sublinhar isso. Mas eles falaram, não, nós não estamos preocupados com a inflação. A nossa política vai ser essa agora para fazer com que a economia cresça. E pode acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer da economia americana explodir, entendeu? De crescimento. E aí, claro, esse crescimento pode ocasionar o quê? Foi o que aconteceu na crise de 2018. Uma especulação de crédito na praça e gerar o que a gente viu lá, a quebra, né, em escala mundial, por um período de crescimento absurdo, a década de 2000. De 2000 a 2007, 2008, o crédito na praça estava muito baixo, as pessoas conseguiam fazer muitos empréstimos, e tem uns documentários que mostram, assim, um trabalhador, assim, de baixo poder aquisitivo comprando 2, 3 apartamentos, porque comprava apartamento em cima de hipotecas, porque o juros estava baixo. Só que o que aconteceu nos Estados Unidos? Ninguém conseguiu pagar. Ninguém conseguiu pagar porque os juros aumentou. Os juros aumentou, os contratos eram feitos em cima dos juros, as pessoas perderam os imóveis e perderam, inclusive, a hipoteca da própria casa, né? E gerou uma crise mundial, na verdade, né? A crise de 2019, que veio impactar na crise da Europa em 2011, e que, por incrível que pareça, não aconteceu nada com o Brasil, entre aspas, né? Nesse período, umas coisas muito loucas, né? Claro que teve políticas para tal, e mereceria uma análise aí, e consequências também, obviamente, né? Então, a lógica da taxa de juros, claro que ela é muito mais complexa do que isso, mas há uma relação direta entre o empréstimo e o crédito, né? Então, toda vez que a gente vê que a taxa Selic vai aumentar, é provável que o crédito na praça ele fique mais caro e isso iniba a demanda. Só que aí a gente entra num problema, pessoal. Nós estamos com uma taxa de desemprego de 15% hoje, a economia está desfacelada. Igual, por exemplo, você aí, João, que tem um negócio. Aumentando o crédito num contexto em que a economia já está parada, qual que é a tendência da demanda? Crédito ou da demanda de compra? A demanda. Não, a demanda. Sempre compra, a demanda. Vai aumentar de crédito automaticamente. Se for seguir a lógica, eles vão comprar, vai aumentar, né? Mas não necessariamente quer dizer que eles vão comprar. Vai aumentar os juros, o crédito vai ficar mais caro. O que vai acontecer com a população? Vai comprar mais ou menos? Menos. Só que nós já estamos num período de recessão, e aí? Aí que não vai comprar mesmo. Então, é esse o dilema político que nós estamos observando. Mas, por outro lado, se o governo não intervém na taxa de juros com inflação alta, o que está acontecendo com a população? Ela está ficando mais rica ou está ficando mais pobre? Bem mais pobre. Está aumentando o nível de pobreza. Ou seja, é uma sinuca de bico da pior possível. Se vai estar ruim, se fica, tá ruim também. Exatamente. Exatamente. Por isso que tem muitos analistas políticos que acham que as eleições de 2022, o negócio está ficando feio para o governo. Claro que no Brasil não dá para fazer previsões, vocês estão vendo isso, não. Né? Aí ninguém está querendo arriscar pegar, como você diz. E quem entrar em 2022 vai pegar uma bomba, mas uma bomba mesmo. Ah, sim, não, com certeza. Vai pegar o quê? Quem entrar em 2022 ou continuar vai pegar um Estado batendo os tetos dos gastos públicos, né? Situação terrível, terrível. Mas eu digo o seguinte, ninguém está preocupado com isso, né? Tratando de política, a preocupação é ganhar, né? Que vier depois é depois, mas a gente tem que ganhar essa bagaça, essa que é a lógica política, né? Então, assim, pensando em quem vai ganhar ou não, a situação econômica ela é crucial. E o cenário não é bom, o cenário econômico não é bom. Então, o que o governo está tentando fazer? Está tentando lidar com uma inflação, sabendo que isso pode ocasionar um problema de diminuição de crédito num contexto de estagnação financeira. Uma situação muito complicada. Aí, claro, esse aumento da taxa Selic está vindo acompanhado do quê? De uma política, né, popular do auxílio emergencial durante 3 a 6 meses para tentar dar uma aquecida na economia. Mas esse auxílio vai acabar. E a gente vai começar o ano que vem. O problema é depois que acabar, né? Exatamente. Esse auxílio vai acabar, o valor vai ser bem menor do que já foi. E o pior, num contexto, igual no teu caso, por exemplo, João, que a gente estava comentando antes de gravar,
em que você não vai conseguir vender o volume de camisetas e bonés que você vendia antes, porque as pessoas não vão poder se aglomerar no boteco. Isso é verdade. Até o começo do ano que vem. Então, você, enquanto empresário, talvez sofra. Né? É você e a grande parte da categoria de empresários. Então, esses são dilemas econômicos complicados, né? Em países emergentes igual o Brasil. Né? Sim. Agora, temos alguns fatos interessantes. Né? Um exercício aqui que eu acho que esse é bastante ilustrativo. Nem sempre inflação alta é negativo. Tem momentos em que, quando a inflação está alta, isso às vezes é bom. Vamos pegar um exercício de que tem pessoas ganhando com a inflação alta, tá? Suponhamos, peguei um ano aqui, no ano 16, a Selic estava 14%. Isso é verdade. Selic 14%, tá? A taxa de juros oficial. Hoje a taxa de juros oficial está 2,75%. Naquele ano, a inflação foi 10%, em 2016. Período áureo da inflação, tá? Eu pergunto para vocês o seguinte, né? Quem pegou emprestado em 2016 um dinheiro pagando 14% e a inflação foi de 10%, quanto que pagou de juros realmente? Vai pagar 14% de juros, mas a inflação foi de 10%. Qual que foi o juros real nessa brincadeira? Eu paguei quanto? Repete de novo a pergunta. Não, a Selic estava de 14%. É. Aí baixou para 10%, mas ele pegou de 14%, né? Eu peguei de 14%. Quem que tá ganhando? Quem pegou de 14% ou quem pegou de 10%? Quem tá ganhando, quem pegou de 10%. Só que aí volta naquele assunto, juros nominal. Como é que eu sei se eu tô ganhando? Na verdade, de todo jeito, tu tá perdendo, né? Que você tá pagando. Juros você tá pagando. Mas como é que eu sei se eu tô ganhando mais em 2014 ou 2010? O que eu preciso... Perdão, em 14% ou 2010? Se no ano de 2016 eu peguei 14%. Se no ano de 2017 a taxa de juros estava 10%? Tem que olhar a inflação. Tem que olhar a inflação. Exatamente. Para saber quanto que eu tô pagando de juros, claro que o juros nominal é isso, né? Agora, quanto que foi a inflação em 2016 e quanto que foi a inflação em 2010? Para saber quanto que eu estou pagando. Lembrando que o juros é o valor que a gente coloca em cima do empréstimo sobre a inflação, né? A inflação é só a correção. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Em 2016, 14%, a inflação foi 9%. Quem pegou a 14% estava pagando de juros real 14,73%. Em 2017, a Selic estava 10, 12%, a inflação foi 5%. Quem pegou no ano de 2017 estava pagando 6,67%. Eu quero dizer o seguinte, quando a gente coloca a inflação, às vezes você pega uma taxa de juros alta, só que se a inflação for maior, você está pagando menos realmente do que se a inflação for baixa, do que se o juros for baixo e a inflação for menor. Então, o cálculo do empréstimo, ele sempre tem que ser feito em cima da inflação. Eu estou falando de quem pegou emprestado. Agora, vamos inverter. Como é que eu ganho dinheiro enquanto investidor? Muitas vezes. Como é que eu ganho dinheiro? Em renda fixa ou variável? Vamos pegar renda fixa, né? Certo. Como é que eu ganho dinheiro em renda fixa? Como é que eu faço para ganhar dinheiro se eu tenho aí, sei lá, 10 mil reais parados hoje? O que eu posso fazer? Eu posso abrir um negócio, mas eu não quero abrir um negócio, está muito arriscado. Mas eu quero ganhar dinheiro. Eu posso colocar na bolsa de valores, mas eu acho que está muito arriscado. Eu não quero algo muito arriscado. Como é que eu posso ganhar dinheiro? Título do Tesouro, pós-fixado, CDI. Eu posso emprestar dinheiro. Exatamente. Sim. Eu vou emprestar dinheiro. Para quem que eu posso emprestar dinheiro? Eu só posso tomar dinheiro dos órgãos oficiais, que é o setor financeiro. E para quem que eu posso emprestar dinheiro? Ué, você está falando assim, em questão de emprestar dinheiro, você comprar título, alguma coisa, ou emprestar dinheiro particular mesmo? Particular pode? Não, na verdade, logicamente não, é errado. Mas errado. Então, assim, legalmente, eu só posso emprestar. Você pode fazer a aplicação, né? Que a aplicação, na verdade, o banco pega e trabalha com o seu dinheiro, você ganha em cima, né? Exatamente. Vocês comentaram aí, ó, o pré-fixado, fixado, o pré-fixado, pós-fixado, né? Ou o valor da inflação como correção em cima de empréstimo. Quando eu coloco dinheiro na poupança, ou eu coloco numa renda fixa, ou num tesouro direto, o que eu estou fazendo com esse dinheiro? Que o banco trabalhe com ele. Eu estou emprestando esse dinheiro ou não?
Na lógica, quando você está ganhando rendimento, você está emprestando, hein? Estou emprestando, exatamente. Como é que eu empresto dinheiro no Brasil? Unicamente por agências financeiras. Então, quando eu coloco dinheiro na poupança, o exemplo mais simples, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Quando eu coloco dinheiro, quando eu compro um título da dívida pública, que a gente vai discutir isso nas aulas de investimento, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Aí tem vários planos, né? Eu posso emprestar o dinheiro por um dia, por 30 dias, eu posso emprestar o dinheiro por um ano. E aí, quanto mais tempo eu empresto para o governo, teoricamente, o que o governo me dá de benefício? Mas você ganha, que é juros composto, né? Mais taxa de juros, exatamente. Tá? Então, como é que eu empresto dinheiro? Colocando dinheiro numa agência financeira que me dê juros. Aí entra a questão fundamental, né? Se eu emprestei o dinheiro a uma taxa de 14% em 2016, o governo vai me pagar 14% em cima do dinheiro emprestado. Em 2010, esse empréstimo foi para 10%. Qual ano que eu estou ganhando mais? Quem está emprestando? Como é que eu faço o cálculo? Repete a pergunta aí. A pergunta é, eu posso emprestar em 2016 a 14%, em 2017 a 10%, e agora em 2020 a 2,7%. 2021, né? 2,7%. Como é que eu sei se eu estou ganhando mais ou menos, já que eu estou emprestando dinheiro? Você tem que saber a taxa de juros, mas depende da aplicação, não, Daniel? Quanto maior a taxa de juros, mais você está ganhando. O CDI, ele é em cima da taxa Selic, né? Quanto maior a taxa Selic, mais você ganha. Exatamente. E como é que eu consigo calcular de um ano para o outro? Colocando a inflação no período. Moral da história, hoje, a gente coloca o dinheiro na poupança, que dá geralmente 70% mais ou menos 70% em cima da Selic hoje. O que acontece se eu colocar o dinheiro na poupança hoje? Quanto que o governo vai me pagar? Ele vai me pagar um valor... 0,005, né? Exatamente. Isso está sendo corrigido pela inflação? Não. Não. O que acontece se eu colocar o dinheiro na poupança? Eu estou emprestando dinheiro para o governo, o que o governo está me fazendo? Está pagando muito pouco, na verdade está ganhando muito pouco, né? Eu estou ganhando? Ele está perdendo. Eu estou emprestando dinheiro para ele e ele está me pagando menos do que ele deveria pagar. Eu não estou tendo juros, eu estou tendo prejuízo. Por quê? Se eu emprestar R$1.000, vai chegar no final do ano, vai estar lá o quê? 1.060 e pouco, sei lá, né? Ó, ganhei. Só que a gente tem que colocar a inflação do período. Quando a gente coloca uma inflação do período de 5,5%, o rendimento que eu ganhei na poupança ele é menor do que a correção da inflação. Logo, deixar dinheiro na poupança nesse momento é perder dinheiro. Perder dinheiro. Só não é pior do que deixar debaixo do cobertor, né? Depende de onde que vem o dinheiro, obviamente, né? Mas o dinheiro limpo, o dinheiro legal hoje, não está tendo atratividade em renda fixa. Então, o que as pessoas estão fazendo em renda fixa? Estão perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Há alguns planos de LCI e LCA que o máximo que te dá é o zero. Você ficar no 0 a 0. E por que o governo está fazendo isso? Agora aumentou 2,75, mas mesmo assim não vai cobrir a inflação. Por que o governo está fazendo isso? O que o governo está falando? Se você emprestar dinheiro para mim... Ele está estimulando a criação de novas empresas, né? Exatamente. Está estimulando as pessoas a investir, a arriscar. Aí eu pergunto para você, João, que tem negócio. Quem em sã consciência vai abrir um negócio agora? Ninguém. Ou seja, é uma situação, entre aspas, dramática, né? Sim. Dramática. Por quê? Se eu coloco dinheiro em rendas fixas, que a gente vai discutir isso, né? Se eu empresto para o governo para cobrir os custos da inflação, eu posso ficar no 0 a 0. Se eu abrir um negócio, eu posso perder mais. O que parte do empresariado está fazendo? Lembrando que o empresariado não é burro. O que o empresariado está fazendo? Você está falando grande ou médio porte? Podemos pegar o grande. Podemos pegar o grande. Investindo fora. Oi? Tinha muita gente investindo fora. Quem pode está colocando dinheiro em outras moedas. Por que eu vou colocar aqui se eu posso colocar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu posso comprar dólar, eu posso investir na taxa de juros americana? Exatamente. Né? Ou eu posso ficar esperando, fico girando no 0 a 0, esperando ver o que acontece. Então, assim, veja bem, não é tão simples assim achar que a diminuição da taxa Selic
vai interferir na oferta e demanda. Há momentos em que isso não acontece. E nós estamos no momento hoje, talvez a turma do ano que vem mude, mas esse ano a gente está observando o quê? Que essa gangorra de oferta e demanda ela é muito mais complexa, né? E que nem sempre uma taxa Selic baixa indica que as pessoas vão investir na economia. Porque o empresariado tem medo, muitas vezes. Ele calcula o risco do investimento. Agora, aconteceu um fenômeno interessante. Nunca tivemos tantas pessoas investindo na Bolsa de Valores como agora. O número é recorde, tem mais de 1 milhão de pessoas, se não me engano, triplicou o número de pessoas físicas investindo na Bolsa de Valor. Por quê? Porque as rendas fixas não estão tão atrativas assim, né? Então esse é um fato interessante. Há uma migração hoje no Brasil, ainda que os números são inexpressivos no Brasil, de pessoas investindo na Bolsa de Valor, arriscando mais o dinheiro, né? Cujo rendimento na renda fixa está muito baixo. Então, esse é um exemplo fundamental para mostrar o cálculo da taxa de juros. E isso, pessoal, vai impactar o quê? Isso vai impactar naquilo que a gente conversa sobre as compras de um imóvel, por exemplo, né? Impacta sobre a compra do imóvel. Vale a pena comprar um imóvel ou vale a pena alugá-lo? Para eu calcular isso, eu tenho que calcular o seguinte: qual que é o custo de oportunidade que eu estou tendo de pegar esse meu dinheiro e comprar um imóvel e sair do aluguel? E qual que é o segundo cenário? Se eu pegasse esse dinheiro, colocasse numa renda fixa que me desse uns juros ao mês, pagando o meu aluguel. Esse é o cálculo que a gente tem que fazer para saber se vale a pena comprar ou se vale a pena alugar. Hoje, faz muito tempo que não acontece isso. Hoje, dependendo do valor do empréstimo, está mais interessante comprar um imóvel do que alugar. Hoje. Dependendo do imóvel, dependendo do valor do empréstimo, da taxa de juros. Tá? Mas isso não era uma realidade até o ano passado. Até o ano passado, como as taxas de juros do Brasil sempre foram muito altas, vou mostrar um gráfico aqui para vocês, nós fomos um dos países com uma das maiores taxas de juros do mundo até hoje, né? Esse é um gráfico aqui de 2014, né? Nós lideramos as taxas de juros no mundo por muito tempo. Hoje não mais, né? Hoje a nossa taxa de juros diminuiu absurdamente. A taxa de juros a curto prazo, né? Porque tem taxa de juros a longo prazo, que a gente pode discutir isso também, né? Então, até uma tentativa do governo de incentivar a economia. Isso já está vindo desde o governo do Michel Temer, né? É importante sublinhar isso daí. Que são dilemas aí que a gente consegue calcular em termos de investimentos financeiros. Pessoal, algum comentário com relação a essa questão de taxa de juros e dessa relação de taxa de juros com inflação e ou investimentos? Por enquanto, ainda não. Ainda não. Beleza? E aí a minha pergunta, né? Se a Selic anda caindo muito, por que os juros do cartão de crédito continuam tão altos, né? Agora diminuiu, não é mais esse absurdo de 390, é mais ou menos 180, 200%. Por quê? É porque é o seguinte, na verdade é como se fosse um controle, porque a taxa de juros está baixíssima. Vai ter uma grande massa aí, eu vou pegar um cartão de crédito. E, geralmente, nem todo mundo que utiliza cartão de crédito, às vezes atrasa alguma coisa. Aí tem gente também que age de má fé, né? Pega e usa, não vou pagar esse trem não, e pronto. Sim, claro. Isso contribui para o aumento de taxa de juros. O banco vai dizer o seguinte, não, calma lá, peraí, 397% de juros é só para quem é inadimplente, quem é adimplente Sim. Não paga isso, né? Sim. Por outro lado, você pode perguntar o seguinte, e quem por algum motivo não consegue honrar com esse compromisso? Como é que vai pagar se tem uma taxa de juros comendo de 180% em cima da fatura? É impagável. E aí que entra um ponto interessante, né? Existe maior agiotagem do que cobrar 180% de juros no empréstimo? Eu, sinceramente, não sei quanto que é o preço da agiotagem no mercado, mas paralelo, né? Mas eu fico surpreso com uma taxa de juros 180%, que é o preço das tarifas de fatura de crédito que a gente paga, né? Quem desonra aí algum prazo aí estabelecido pelas agências financeiras, né? Então, são esses alguns pontos que mostram esses aspectos do mercado de juros aqui
no Brasil, que a gente teve uma diminuição na taxa de juros, mas essa taxa de juros não veio acompanhada da diminuição do setor financeiro, né? E que, obviamente... Juros aí, esse é mensal, não é isso? 180? Não, esse é anual. Anual, né? Então, você pode, eu acredito que uma taxa de juros de deve ser em torno a 5%, porque, tipo, tem um vizinho meu aqui, ele é praticamente vizinho, na rua de cima, ele é agiota. 5% ao mês? Sim, eles cobram 5% vamos supor, você pegou 5% ao mês. Entendi. Entendeu? Então, anual dá 60%. 100%. Aí que é aquele negócio, né? Pelo amor de Deus, não estou defendendo mercados paralelos, mas a piadinha que eu sempre faço nas aulas, né? O que é pior? Você dever agiota ou dever banco? Deve o agiota. Aí que tá o ponto. O agiota vai tirar de você o quê? A vida. A vida. Casa, vida, tudo que tu há. A vida, casa não. E o banco? O que o banco tira de você? Vai tirar, mas vai demorar a casa, e olha lá. Aí que tá o ponto. Eu fico brincando. Se você deve agiota, o cara vai te matar. Beleza. Beleza, né? Agora, deva um banco para você ver o que acontece, né? Ele tira sua alma e tudo que você tem. Claro que eu estou considerando as pessoas assim, né? Claro que tem muita falcatrua nesse processo, não estou entrando nesse mérito. Mas a brincadeira que eu faço, não que eu concorde, mas tem uma deputada que fez uma piadinha esses dias que eu achei um barato. Ela fala o seguinte: quando um bandido entra na tua casa e rouba a sua televisão, o que você perdeu? Televisão. A televisão. Quando você compra uma televisão e parcela com taxa de juros abusivas, você compra uma TV e eles colocam ali 300% de juros a longo prazo, o que estão roubando de você? A televisão. Estão roubando 2 televisões. Sim. Quem rouba mais? Ela fala, o bandido que pega a sua TV ou o empréstimo que te exige pagar 2 TVs? É um empréstimo, né? Então, claro que... Uma pro bandido e 2 pro governo. Claro que isso é uma brincadeira, mas a brincadeira é o seguinte: as taxas de juros abusivas que a gente paga são questões problemáticas. Tudo bem, para além do custo de oportunidade, que nem você contou, que é a profissão mais arriscada do que emprestar dinheiro, né, a 5%, é um risco muito grande que você está contando aí do teu vizinho aí e tal. Mas os bancos colocam essa taxa de juros a 300%, né? E detalhe, o banco não é bobo, ele não empresta cegamente, né? Ele faz uma análise de viabilidade. E aí que entra esse processo, esse crédito, esse cadastro positivo, a unificação dos dados CPF. Eu poderia ficar contando história. Eu vou fechar a aula, eu vou contar uma anedota para vocês. Como é que o setor financeiro ele é muito mais solidário do que a gente imagina, tá? 2 exemplos de solidariedade do setor financeiro. Primeira coisa, os bancos emprestam dinheiro um para outros, né? Que a gente chama de CDI, que é a taxa de empréstimo interbancário entre os bancos, tá? CDI. Um banco empresta dinheiro para o outro, porque eles precisam fechar o dia, né, com saldo. Não sei se vocês sabiam disso. Qual que é a taxa que um banco empresta para o outro? Dinheiro. Todos os bancos entre si, eles emprestam entre eles. Qual que é a taxa que eles cobram entre eles de empréstimo? Deve ser quase zero, né? Oi? Deve ser quase zero. Basicamente a taxa da inflação, a taxa de Selic. Olha que maravilha, um emprestando para o outro a 2,5%, 4%. Que coisa linda, né? Olha a solidariedade entre os bancos. Esse é um fato fantástico, né? Número 1. Número 2, para fechar, né? Há uns 2 anos atrás, não sei como, clonaram não. Fizeram uma conta com meu nome, num banco, sei lá, nem lembro mais o nome da porra do banco. E fizeram uma dívida lá com cartão de crédito, R$1.000 e poucos, tal. E começaram a me cobrar, eu não sabia, né, tal, tudo. Aí colocaram meu nome no Serasa, eu falei, puta merda, né? Agora eu tenho uma dívida. Sabe como é que eu descobri que eu tava com uma dívida no Serasa? Alguém você consultou, você foi comprar alguma coisa, ou você consultou seu nome? Consultou não, nada disso, absolutamente nada disso. Veio cobrança. Também não. Não? Não. Sabe quem me informou que eu estava com uma dívida no Serasa? O próprio Serasa. Ele Não. te manda mensagem? Não? Eles me ligaram. O próprio banco. Alguém que trabalha no banco.
o meu banco, o Banco do Brasil, chegou para mim e falou: Daniel, você está com uma dívida com o Serasa, o seu crédito está comprometido com a gente. Vocês acreditam nisso? Banco do Brasil, no caso, meu banco, né? Eu falei: como assim? Eles: agora você não está podendo usar cartão de crédito, você está com uma dívida no Serasa, com outro banco. Eu falei: hã? Estou com uma dívida com outro banco? Sim. O sistema é interligado. Você está devendo outro banco, você deve a gente. Eu falei: porra, eu recebo salário mês aí com vocês, pô. Como é que eu estou devendo vocês? Olha o nível de solidariedade dos bancos. Aí que eu descobri que eu tinha uma dívida com o Serasa. Moral da história: era dívida de R$2.000, pegaram os meus dados, fizeram um cartão, usaram o cartão, R$2.000, colocaram o endereço errado. Então eu não recebia as faturas e nem recebia a denúncia do Serasa. Aí, obviamente, nunca aconteceu isso comigo, né? Contratei uma advogada, ela ficou feliz, ela falou: que maravilha. Eu falei: maravilha, você tá maluca? Olha o transtorno. E Ela o falou: dinheiro maravilha, do banco. você vai ganhar dinheiro, Daniel, deixa de ser besta, tal. Opa, né? Aí, beleza, ela fez um processozinho lá, em um mês eu recebi uma indenização lá de R$7.000 do banco que colocaram meu nome no Serasa. E ela entrou com um pedido, o juiz fez um, puta, esqueci o nome do termo técnico, não era um mandado, né? Ele fez uma exigência da retirada urgente do meu nome do Serasa, saiu e tal. Eu fiquei ali uns 2 meses com o nome no Serasa, só descobri que eu estava com o nome no Serasa porque o Banco do Brasil, detalhe, e eu tinha investimento financeiro no Banco do Brasil, com uma dívida de R$2.000. Falei: pera lá, vamos supor que eu tivesse feito a dívida mesmo. Falei para a gerente lá. Suponhamos que eu tivesse feito uma dívida de R$2.000. O meu investimento financeiro é infinitamente maior do que esse. Não era muito, né, gente? Mas, pô, se eu tinha lá, sei lá, R$20.000 aplicado, é 10 vezes a dívida, né? E vocês estão limitando o meu crédito? Ela: sim. Aí a brincadeira, olha a solidariedade do setor financeiro, fantástico, né? Demais, hein? Ou seja, Demais. se você deve para um, você deve para todos. Essa é a realidade do setor financeiro no Brasil, né? E agiota não tem isso. Que eu saiba também não, exatamente. Então, assim, são piadinhas que eu brinco, mas assim, é muito complicado essa situação financeira nossa, é muito complicado. E eu pergunto para vocês, que governo até hoje que tentou derrubar o monopólio dos bancos? Qualquer governo, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, o que vocês quiserem. Que governo... Não existe não, né? Oi? Nenhum e nem vai. Até hoje não existe não. A pergunta é: faça isso e veja o que acontece. Tente fazer isso, tirar o monopólio desses 6 bancos que dominam mais de 90% do mercado brasileiro. Tenta fazer isso, para ver o que acontece, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E aí volta aquela questão que eu sempre falo para vocês: cadê a lei da oferta e demanda num setor fundamental que é o crédito no mercado? Né? Daniel, deu uma cortada aqui. Só existe quando é benéfico ao banco, né? Exatamente. Né? Então, assim, infelizmente, quando a gente trata de oligopólios e monopólios, a gente não tem a lei da oferta e demanda funcionando. Né? E aí, para fechar mesmo, vocês acham mesmo que um pequeno empresário paga a mesma taxa de juros do que um grande empresário quando pega emprestado com o banco? Lógico que não. Lógico que não. Cadê as condições de igualdade para competir no mercado, sendo que o grande consegue pegar mais barato que o pequeno? Teoricamente era para ser o contrário, não? Não era o pequeno que deveria ter mais incentivos para competir, já que as condições são desfavoráveis? Mas na verdade isso não existe, né? Isso não existe e dificilmente vai existir. Moral da história: se o pequeno tem mais dificuldade de pegar crédito, paga mais caro do que o grande, qual que é a tendência do mercado? Cada sobreviver os maiores, né? Os Os maiores maiores. sobrevivem. O que nós estamos fazendo? Induzindo o mercado ao monopólio. Induzindo o mercado ao monopólio. É esse o problema que a gente observa aí, né? Esse é o problema.
E, claro, a gente pode falar até em escala mundial, logicamente, mas eu estou pegando o caso do Brasil. Então é muito complicado. E eu volto a dizer, é muito complicado você ser empresário no Brasil quando você é pequeno. É muito complicado, né? Então são dilemas que a gente observa aí a partir dessa questão, das questões de taxa de juros e de inflação. E aí, moral da história, dá para dissociar, dá para separar a economia da política, pessoal? Ou não dá, viu? Dá não. É impossível, não tem como. E aí, Um depende do outro. um depende do outro. E aí que entra um ponto fundamental. Tem como ser neutro na economia? Ou não tem. As variáveis, o problema é que as variáveis de mercado são muito imprevisíveis e às vezes também um depende do outro para controlar um fator. Exatamente. Então, assim, essa ideia de que a economia é neutra e tudo mais é um discurso. É simplesmente um discurso. Ou, eu diria, uma mentira. Deixa eu te perguntar aqui, tá falando, em questão de conhecimento econômico, que você acha da economia atual e ponderando que se tivesse o outro lado? O que você acha que seria vantagem e desvantagem? Não entendi a pergunta. Vamos supor aqui. Você tem a economia atual que atua hoje politicamente, certo? Uhum. Se, caso, o outro lado ganhasse, baseando nos governos passados, o que você acha de vantagens, desvantagens e vantagens em comparação às duas no modelo atual que é hoje, da pandemia? Tá. Você está dizendo, por exemplo, se o PT ganhasse em 2018, o que talvez poderia ser diferente? Isso. Pô, no modelo econômico. Modelo econômico. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Vou pegar assim, a gente tem que analisar no caso do PT, que há vários governos diferentes dentro do PT. O governo da Dilma 2 não mudaria muita coisa. Eu acho que seria quase que isso aí que nós estamos vendo. O governo da Dilma 2, que foi o governo 2014, 2016. A mesma política econômica, a mesma lógica liberal, a mesma lógica de austeridade fiscal. As diferenças da política da Dilma 2, 2014, 2016, do Temer e do atual governo não são muito diferentes, são muito parecidas. Muito parecidas. Muito parecidas. Os três governos estabelecem intervenções quando é do interesse político. Os três governos adotam um discurso liberal. Os três governos adotam políticas de ajustes fiscais, reduzindo o tamanho do Estado, quando é do interesse em alguns setores. E os três governos têm a mesma concepção da política econômica, de controle de taxa de inflação, taxa de juros, a partir de austeridades fiscais, né? Eu diria que, na minha opinião, né? Não sou um analista político, as diferenças são mínimas desses três governos, são mínimas, na minha opinião. Né? Do ponto de vista, veja bem, do ponto de vista das estratégias das políticas monetárias e fiscais. Até porque a figura que perpassava os três governos era quase a mesma. O Levi, que foi ministro do governo da Dilma ali, está aí no governo até hoje. Então, assim, eu não consigo ver diferenças substanciais em termos de política econômica, tá? Na minha opinião. Nesses três governos aí. Talvez se o Ciro ganhasse, aí poderia dizer que poderia ser um outro cenário, mas a probabilidade disso acontecer era praticamente remota, né? Ou se o João Amoedo ganhasse, talvez teríamos uma outra política, que também são cenários remotos, que eu nem consideraria a possibilidade nem do João Amoedo e nem do Ciro vencer, né? Considerando a polarização que a gente vivenciou e ainda vivencia, né? E é o que caminha para 2022. Estou pegando só esses exemplos aí. Eu não consigo ver diferenças. Agora, se for trazer o governo do Lula, por exemplo, que tem uma diferença muito grande, o Lula 2003, 2007, 2006, 2007 e o Lula 2007 e 2010 são dois governos completamente diferentes também. Completamente diferentes, né? Então é importante fazer esse tipo de ponderação. As políticas econômicas mudaram muito nesses governos. Então, eu sinceramente eu não conseguiria ver muita diferença, não. Porque, na verdade, quando
o governo, pode parecer brincadeira, mas o governo do Temer, ele foi mais liberal, muito mais liberal do que tem sido o governo do Bolsonaro, muito mais liberal, né? Então, o governo do Bolsonaro, ele tem uma figura de um discurso para agradar o mercado na figura do Paulo Guedes, isso é claro, mas quase que um processo orgânico da estrutura militar é uma estrutura militar de um governo que reproduz alguns projetos ali de intervenção social-democrata, né? Para mim é claro. Só que, na minha opinião, um social-democrata que atende a determinados grupos específicos. Vocês viram ontem, né, a aprovação da Lei de Diretriz Orçamentária desse ano. A Defesa, o Ministério da Defesa vai receber mais do que a Saúde. Vocês viram, né? Não tinha reparado, não. Essa é novidade. 22% do orçamento da 2021 agora vai ser para a defesa. O Brasil vai gastar alguns bilhões na compra de submarinos e caças. Orçamento maior da defesa do que educação e saúde. Claro. Não sabia. Você acha que tem algum interesse futuramente? A questão é a seguinte, né? No seu ponto de vista. Todo movimento político ele tem interesse, sem exceção. Todo movimento político, seja esquerda, seja direita, todo movimento político. E centro, que nunca é centro, né? O centro não existe, né? O centro não existe. Então, assim, o centro, na verdade, é só uma estratégia aí para manipulação de o que convém e o que não convém, certo? Sim, são grupos ali que têm um grau de fisiologia política menos clara, mas o centro sempre foi direita, é importante sublinhar isso. O centro sempre foi direita, né? A direita sempre foi direita, a esquerda, em alguns aspectos, sempre foi esquerda, né? Então, assim, mas o centro brasileiro sempre foi direita, nunca foi centro, né? Agora, há um ponto interessante de dizer o seguinte: todo movimento é político. Então, a gente pode analisar o seguinte: o que o governo está fazendo? O governo está acenando para as Forças Armadas, que é a base de apoio dele hoje, e o Centrão. Veja bem, dois aspectos importantes do orçamento ontem, né, aprovado. 22% do orçamento é para a defesa e o governo liberou uma quantidade gigantesca. O governo não, né? O Congresso aprovou uma quantidade gigantesca de emendas parlamentares do Centrão. O que é uma emenda parlamentar? É uma alteração de lei. É uma grana que vai para um deputado que consegue usufruir na sua base eleitoral. Sim. Emenda parlamentar. Então, sim, um aumento gigantesco, um estouro dos gastos com emenda parlamentar. Isso vai respaldar no quê? Vai respaldar em 2024. Provavelmente quem pegar um governo em 2022 vai ter ali que usar o ajuste dos gastos públicos, a lei do ouro da responsabilidade fiscal, que vai ter que controlar gastos em saúde e educação. Lembrando daquela PEC que foi aprovada lá atrás no Temer. E a gente vai ter o quê? Contenção de gastos em educação e saúde. Isso aí é um grande ponto, né, que ser analisado, porque nós que estamos aqui agora e vamos formar, o problema é quem está vindo, né? Sim, não, com certeza. Então, assim, são questões que a pergunta é sempre a quem? Interessa a quem? É sempre essa pergunta. Interessa a quem? Tá bom para você? Se tá bom para você, você segue uma lógica do individualismo, beleza. Se dane o resto, né? Se você considerar dessa forma. O problema é que a gente tem que perguntar se tá bom pra gente. Tá bom? Melhorou pra você? Tá bom pra você? Se tá bom pra você, beleza, né? Agora, o problema é quando não tá bom pra você, né? E a gente nem consegue enxergar quem não tá bom pra gente. Eu acho que esse é um ponto, entendeu? A situação nossa, na minha opinião, é dramática. Eu considero isso que eu ia falar agora, Daniel. Grande parte dos brasileiros nem sabe se tá bom ou ruim. Igual eu fico reparando essas brigas, discussões, o presidente, os filhos brigando em rede social, parece que é tipo uma nuvem de fumaça, né? Aprova orçamento daqui, aprova orçamento dali, e 80% dos brasileiros não sabem o que está acontecendo. Exatamente. Então, assim, a gente Agora, essa mesmo dos monoculares que foi aprovado. É uma briga do Paulo Guedes com a esposa do Bolsonaro, que ele fez o que a esposa queria. Eu, ao meu ver, a causa eu acho justa. Mas no meio da pandemia, querendo ou não, foi um valor exorbitante, né? E que eu acho que poderia ter sido esperado mais um pouco para poder discutir isso. Mas aconteceu isso no meio agora, e aí foi aprovando outras coisas embaixo dos panos, junto, que ninguém nem viu. Só falou sobre os monoculares nos jornais, não falou do resto.
Sim, Ana, com certeza, você tem razão. Tem muitos movimentos ali estrategicamente políticos, né? Ou coincidências, né? Do acaso, que eu acho pouco provável, mas pode ser, que muitas vezes tira o foco do debate, né? Com certeza, né? De outros debates, na verdade, né? Sim, você tem toda a razão. Tem muito movimento, né? De todos os lados, né? Você tem toda a razão. Muitos movimentos que ofuscam outros aspectos que são mais problemáticos, né? Que são mais problemáticos. Então, a situação, infelizmente, é essa, né? Claro que a gente tem que analisar vários fatores, né? Os impactos da pandemia, das campanhas de vacinação, das mortes, tudo também são fatores, e de uma crise institucional que a gente vive desde 2015. Eu acho que isso é um problema seríssimo. A gente vive uma crise institucional que começou em 2015, final das eleições de 2014, que a gente não saiu dessa crise institucional, né? E que isso traz vários desencadeamentos, que afeta a economia, afeta a credibilidade da democracia, afeta o almoço de domingo, né? Eu não sei como é que vocês vivem, né? Mas às vezes eu faço até uma piadinha, às vezes eu sinto saudade da época em que as pessoas não acompanhavam política e a gente discutia só Cruzeiro e Atlético. Eu acho que eu era mais feliz nessa época. Hoje, com um aspecto positivo, né? O acesso à informação, o interesse pela política, por outro lado, negativamente, polarizamos de uma forma que eu já me questiono às vezes eu me questiono até onde, entre aspas, essa democratização foi positiva, sabe? Acabou a discussão com os tios sobre futebol, agora é só sobre política. Mas se a gente for analisar bem, essa classe, não vamos falar de classe social, vamos falar assim no geral, a maturidade social hoje já não é a mesma de 5 a 10 anos atrás. Você pode reparar que é totalmente diferente. O que fazia grande sentido para a gente, ou faz grande sentido, tanto o lado social como o lado tecnológico, para a maioria das novas gerações, ou não faz nem grande sentido, e há um desinteresse enorme, enorme, enorme. E, por outro lado, tem uma certa parte que eu diria que seria aonde nós estamos situados nesse período temporal, que já tem um grande interesse enorme em ter conhecimento disso aí. Eu não sei se alguém já reparou isso aí, ou repara. Sim, sim. Você tocou num ponto de ordem filosófica, né? Que é a questão do sentido que a gente dá nesse momento que a gente vive, né? E esse é um ponto interessante, porque a possibilidade da participação da população nesses debates é muito rico. Eu acho isso fundamental. O que me preocupa é que, se não ocorrer uma regulamentação dos processos de comunicação, a gente está num debate de nível qualitativo talvez pior do que antes. Vou pegar um exemplo simples, João, para não falar do Brasil, né? A França hoje. A França está vivendo uma situação dramática. Quase metade da população da França falou que não vai tomar vacina. Quase metade da população francesa, cujo nível de conhecimento é maior do que o nosso. Isso é o quê? Isso é um reflexo de um movimento anti-vacina que ganhou força no mundo, principalmente aqui no Brasil bem menos, né? Que ganhou força na França. Então, você imagina há 20 anos atrás, 40% da população não tomar vacina na pandemia? Era uma coisa inconcebível. Com o acesso da comunicação e, por outro lado, com políticas de desinformação, lembrando que há pessoas que fazem isso, né, propositadamente, por interesses econômicos, políticos, seja lá qual for, alguns debates diminuíram em termos de qualidade da reflexão. Você imaginar, por exemplo, que, eu estou pegando dados, você imaginar, por exemplo, que a gente quase extinguiu o sarampo no mundo. A partir de 2015, 2017, a gente começou a ter surtos de sarampo mundiais, ocasionados por quê? Diminuição de campanha de vacinação. Ué, o que aconteceu com o surto de sarampo no norte do Brasil? Só existiu porque as pessoas pararam de vacinar os filhos, né? Então, assim, eu fico me questionando, sabe? Até onde a gente está avançando, até onde a gente está regredindo. Isso não seria um debate antigamente. Ninguém estaria discutindo isso. Hoje, aqui no Brasil, as últimas pesquisas mostram que 87% da população brasileira hoje quer tomar vacina. Mas você tem aí 13% que fala que não vai tomar. Então, são coisas que
que eu acho muito preocupante, na minha opinião, entendeu? Porque eu acho que questionar a ciência é um avanço fantástico. Sim, sim. Mas da maneira como está sendo questionada a ciência, que na verdade caminha para um negacionismo, eu às vezes acho que isso caminha para um suicídio, sabe? É verdade. Eu tô falando isso porque eu tô reparando, vamos supor, às vezes, não necessariamente agora que tá tudo fechado, mas eu já vim concluindo isso há um certo tempo. Antes, é igual você falou, no seu tempo aí, quando o assunto era futebol, nos casos dos homens e mulher, beleza e tal, não sei qual que é o que é o assunto principal de mulher, tipo assim, você tinha Futebol também. mais infinidade, mais interação, mas hoje, hoje, vamos falar no geral, você sai ali, pô, você vê uma grande massa ali, e você vai sair lá, às vezes você vai começar a conversar, pô, ninguém conversa sobre nada, ninguém sabe nada, há um desinteresse total, aí você fica se perguntando, pô, ou eu tô ficando doido, ou o que eu tô fazendo aqui no meio desse povo, entendeu? Aí você fica nessa, aí fala, pô, aí que você vê a grande diferença e o desinteresse, entendeu? Não e fora que a gente conseguiu intensificar os conflitos, né? Por exemplo, hoje você tem grupo da família, você tem grupo do bairro, você tem grupo da república, você tem grupo dos vizinhos protetores. Se por um lado isso é muito bom, por outro a gente aumentou em enésima potência a capacidade de conflito. Acho que esse é um outro ponto complicado também, né? É verdade. Antigamente, se eu tivesse um desentendimento com o vizinho, o máximo que alguém ficaria sabendo é o vizinho da frente se eu ouvisse uma gritaria ou se alguém contasse. Hoje você consegue com que 300 pessoas saibam que eu estou brigando com o vizinho. E consigo criar uma torcida ainda, né? Isso é verdade. Não, isso é uma coisa complicada. Ou seja, há um aspecto dual, né? A comunicação avançou Sim. muito, isso é muito bom. A gente consegue conversar com o mundo hoje, não há fronteiras mais. Mas, por outro lado, a gente potencializou os conflitos, né? Então, eu fico me questionando, que eu acho que talvez o grande movimento agora para a democracia é o processo de regulamentação dos meios de comunicação virtual. Se não ocorrer um processo de regulamentação e se a gente continuar com esse monopólio do saber nas figuras da grande mídia aí, das principais marcas, por exemplo, se eu chegar aqui nessa live, tudo bem que está no final da live, e eu começar a falar, por exemplo, do canal que eu disponibilizo os vídeos, eles vão diminuir o número de indicações do canal, possivelmente. Há mecanismos de controle nesse próprio instrumento, né? Então são questões muito complicadas que a gente observa aí, e é um monopólio de mercado. Sim. Né? E que tem desmantelado outros meios de comunicação. Eu não sei, eu confesso que, finalizando aí minha fala, eu não sei, João, eu confesso que eu ando um pouco mais pessimista, sabe? Eu não sei se a gente avançou tanto, não. E às vezes eu acho que a época que as pessoas assistiam a TV aberta e acreditavam que sabiam pouca, talvez eram um pouco mais sábias do que hoje, que as pessoas que não assistem televisão se informam pelas redes sociais e acham que sabem muito, viu? Isso é verdade, eu também concordo com você, viu? Concordo. Enfim, né? Que fase, né? Nós começamos com esse assunto aí. Eu não sei se metade da sala foi embora. Falou, esses caras são loucos. Estamos na média aí. Ficamos 8 aqui. São meus números aqui. Estamos 8 aqui, mas... né? E não sei quantos que acompanham depois lá na gravação também, mas... né? É verdade. Enfim. Pessoal, então, bom almoço para vocês aí. Temos que terminar, que já passamos ainda do nosso tempo. A variar, né? Sempre passamos. Mas eu acho que às vezes a gente precisa disso também um pouco, né? Sair um pouco dessa lógica quadrada. É bom que interage, é muito bom. Né? Beleza, gente. Então, isso aí. Vou disponibilizar para a turma aí a gravação de hoje aí. Nos encontramos aí, se Deus quiser, semana que vem aí. Abraço a todos aí.